Show, galera! Vamos para mais uma aula de estudo aí, onde a gente começou uma série aí onde tinha três tipos de violinadas, que eu acho que são três tipos de violinada que eu sempre espero para mim poder executar algumas operações. A gente teve aí a 1 e a 2, que no final desse vídeo eu vou colocar elas também, para que você que não tiver assistido, assistir. E a gente vai partir agora para o terceiro tipo de violinada. O primeiro a gente teve aqui, onde foi uma violinada num possível fundo. A gente teve aqui violinada em um possível candle. E agora a gente tem mais uma vez violinada, porém com os rompimentos juntos. Então eu acho que essa é um dos terceiros padrões que a gente vai analisar e verificar qual a probabilidade que o preço vai ter. Se é de subir ou se vai descer. Beleza? Então deixa eu só trocar aqui a tela para 3, para a gente ter um espaçozinho de estudo. Essa aula eu gosto muito de desenhar, que é para a gente aprender a movimentação do preço e o que ele tem que fazer para a gente analisar. Então, como a gente tinha visto ali aquele possível padrão, a gente tinha alguns rompimentos a ser analisado, né? Eu vou tomar como base, opa, deixando amarelo não, né? Vermelhinho aqui. Vou tomar como base aqui um primeiro candle, né? Sua mínima, né? Que independente do pavio. A gente tem um segundo candle que muita gente já conhece, quando o candle fecha assim sem romper, né? E um terceiro candle que faz um padrão de rompimento. Beleza? A gente já estudou também esse padrão aqui, que é quando o preço tenta violinar um candle anterior e cai, foi a segunda aula nossa. Então, agora, no terceiro, a gente tem uma outra situação, que é quando esse candle violina, opa, ele vai fechar para cá, né? Quando ele violina, porém, ele dá alvo. Então, a gente tem essa situação. O que eu posso esperar disso? O que eu posso verificar? Galera, existe alguns fatores que fazem com que você saia de pegadinhas. Olhando direto para o preço isoladamente desse jeito aqui, vocês conseguem me afirmar que esse preço está confirmando uma venda? Correto? Por quê? Porque esse preço ele acaba de confirmar rompimento. Ele confirma rompimento. Mas e aí, Thiago? Ele já violinou e fechou um gatilho. Não é uma possibilidade de compra? Galera, ele pode até dar uma possibilidade de compra. Para quem olha isso aqui invertido, é a mesma coisa. O preço te deixou com duas probabilidades. Ele sempre te deixou com duas probabilidades. Ele deixou uma probabilidade do preço fazer alta e a probabilidade do preço fazer baixa. Então, interessante seria o preço tirar uma delas, como a gente sempre vem estudando, tirar uma delas. E a gente, além de tirar uma delas, a gente tem que observar. Se eu estou na tendência de baixa, não é interessante, então, que eu procure a venda, a favor da venda? Então, por que eu vou querer que ele tire a venda? Né? Eu quero vender, já que o preço está na tendência de baixa, eu preciso que ele tire a compra. Isso é um fator que me abriu os olhos para esse sentido para esse tipo de operação. Já que esse candle ele violinou e ele deu alvo, teoricamente ele teria que já descer, mas ele não desceu, porque o preço rompe, testa, então o próximo ainda tem a possibilidade de ir. Legal. Então, para mim pegar a venda nesse candle e ela ser mais segura, deve ocorrer uma coisa, que é uma violinada ao contrário, galera. O preço deve abrir nessa posição e ir fazer uma violinada. Olha que interessante. Junto com isso, eu vou ter, já começando a analisar o movimento micro, eu tenho um gatilho, nova mínima, nova máxima, nova região de 50%, que vai estar aqui. Nova região de 50%, junto com um ponto de parada. Olha o tanto que é legal. Então, eu quero que esse candle venha dar esse outro alvo, que é para cumprir esse rompimento que ainda não tinha sido testado, para mim entrar na venda, a partir do momento que ele retornar.
Então, olha aí, quando o preço faz esse tipo de detalhe, que ele já dá alvo e já violina, eu tenho que esperar ele dar um próximo alvo um pouco mais alto, que seria, nesse caso, a segunda mínima rompida, e retornar para baixo desse ponto. Mas existem as formas que esse preço pode dar uma compra, que também vai ser segura para a gente. Quando? Quando este preço... Vamos lá, para a segunda etapa do preço aqui. Quando este preço deu alvo. Hoje pela manhã a gente até falou sobre isso. O que é deu alvo? Galera, eu tenho rompimentos. Se o preço, antes de fazer essa subida que ele fez aqui, ó, ele pode ter deixado para a gente aqui um topo que ficou aqui nessa região, ou até mesmo um possível rompimento aqui nessa região, ó. Até um possível rompimento nessa região que o preço fez. Então, se ele tiver dado este alvo e fechou positivo, a melhor probabilidade vai ser que o preço teste e suba. Só que existe um detalhezinho para ficar olhando. Qual que é o detalhezinho para ficar olhando? Que esse candle não tenha dado alvo. Ele tenha feito isso aqui, né? Ter tocado aqui, violinado o candle anterior, tocado num rompimento, tocado num topinho, mas não ter dado alvo no candle anterior. Se ele não tiver dado esse alvo, ó, digamos que a mínima estava aqui, ó, e ele não deu esse alvo, galera, concorda comigo que só está aberta a compra? A venda, ele teoricamente está tirado. Ele está tirado. Então, já que ele tocou essa possibilidade, o preço já chegou no alvo dele. O que eu vou esperar? Um possível teste para baixo. Um possível teste para baixo. Né? Fazendo um teste aqui para baixo. Para mim entrar com a opção de compra. Com a opção de compra. Porém, eu não posso esquecer. O alvo dessa compra vai estar ainda nessa mesma região. Só que agora ele já formou uma opção de compra. Lembre bem, se o preço tiver tocado no rompimento e negado, o próximo candle tem que romper. O próximo candle tem que romper. Então, existe uma possibilidade onde o preço ter feito isso e ter tocado no rompimento, olha só, e ter tocado aqui no rompimento, ó, feito isso e tocado aqui no rompimento, do próximo preço fazer uma violinada grande, aqui, podendo chegar até na máxima aqui da caixinha aqui, né, que vai estar fazendo essa violinada e fechando de novo aqui. Ó. E aí, agora vai ser compra ou vai ser venda? Essa agora pega, né? Essa agora pega. Violinou lá em cima, tinha que romper, e agora fechou 2 candles positivos, porém ele foi lá em cima, deu alvo e voltou. E aí? Muita gente aqui também vai cair na pegadinha, porque o preço vai sempre informando isso. Ele te dá a pegadinha para você cair nela. Te dá a pegadinha para você cair nela. Se o preço tiver tocado, galera, tiver feito essa negação, tiver vindo do rompimento, e o próximo candle fizer isso aqui, ele tem que cair. Se ele não cair, eu só estou esperando o próximo candle vir fazer este movimento. Claro que vai ter que testar na mínima desse candle, que é para dar a continuidade desse rompimento. Voltou acima da abertura desse candle aqui, eu vou comprar novamente, porque ele vai ter que voltar para a região de 50%. Vai ter que voltar para a região de 50%. Isso são as caixinhas micro sendo quebradas. São as caixinhas micro sendo quebradas, porque o preço, ele trabalha em ondas. E quando ele fez este movimento, ele tinha uma onda que era para ser quebrada, ele buscou uma nova, foi lá em cima e voltou. Fechou abaixo desse topinho. Quando ele volta, ele tem que vir fazer o teste. Lembra? Região de 50%. Não ganhei todo, volta por 50%. Então, é esse testezinho que ele tem que fazer e negar. Então, 1 minuto,
Para mim olhar aqui pelo 5, é o teste que ele vai lá na mínima do anterior, violina, e volta aqui para cima. Para mim poder entrar na operação. Se ele faz isso, ele vai ter que buscar o novo topo. O novo topo está aqui, ó, que vai ser a região de 50% do movimento de 5 minutos. Então, não se confunda. Às vezes, o preço pode te enganar dessa forma. Mas, Thiago, tem também um jeito que esse preço vai cair fazendo esse padrão. Como? Quando este candle aqui não dá alvo. Olha só, o alvo, galera, muda tudo. Se esse candle tiver feito só isso aqui, ó, né? Opa, pera aí. Vou colocar aqui para que ele violine, para que ele esse aqui feche dentro, né? Pera aí, vamos apagar aqui para ficar bonitinho. Assim ficou feio. Esse candle, ele tem que fechar aqui, positivo, né? Ok. Com um paviozinho aqui sem tocar lá no rompimento, que eu vou deixar o rompimento ali mais em cima. E esse próximo candle vai fechar aqui dentro, mesmo dentro do gatilho ali do outro, fazendo esta violinada. Se ele tiver feito isso e ele não te der dado alvo, galera, é a mesma circunstância de que o preço rompeu, testou, e o próximo agora é que tem que ir mesmo. Por quê? Porque esse aqui testou 50%. Qual que é a probabilidade desse candle? Já está me dando venda por causa da negação do rompimento. Já está me dando venda por causa disso. Esse aqui não tinha dado alvo. E agora, vindo 50%, a maior probabilidade vai ser romper o candle anterior. Romper o candle anterior. Então, aqui cabe uma das melhores vendas que eu acho. Uma das melhores vendas que eu acho. Então, assim, esse é só um padrão e vocês conseguem perceber quantas probabilidades o preço te dá simplesmente pelo fato dele testar ou não? Ele rompeu ou não? E esses são os detalhes que a gente tem que estar olhando. Porque quando a gente está no gráfico, isso aqui, ó, faz essa velha pegadinha do preço, tocou lá e você não prestou atenção, não levou em consideração, e o próximo preço vai lá e te topa. Bonito. Bonito. Falando assim, ô, meu amigo. O cara fez o quê? Ó, um simples fato. Um simples fato. Deixa eu apagar aqui. Do preço fazer. Deixa eu apagar essas duas aqui. Vou botar essa linhazinha direito. Um simples fato do preço ter testado o rompimento. Aqui ficou muito feio, muito junto. Aí. Do preço ter testado o rompimento aqui, ó. Um simples fato desse faz com que nesse candle aqui ele seja obrigado a romper. Porém, essa obrigação de romper é após ele testar essa mínima. Recolheu aqui, estou vendido. Eu estou vendido, galera. Aí, se o preço não cair, porque ele vai ser obrigado a cair. Esse cara aqui, mesmo que foi lá no 50%, ele é obrigado a fechar aqui embaixo. No mínimo, romper o ponto de negação. No mínimo. Se ele não fizer isso, o próximo pode subir. Então, o carinha que vendeu neste candle aqui, ele já vai ficar ali. Pô, vai bater a venda. O preço desceu. Aqui dava para vender até aqui, né? Aqui, até aqui embaixo, na verdade. Mas vamos lá. Eu bati a venda e ele não caiu, você já está esperando o próximo testar para baixo. Não que eu vou comprar, porque você está vendido. Então, você não vai. Mas a partir do momento que esse preço abrir, você vai esperar a seguinte situação. A seguinte situação. Qual é a situação? Se o próximo candle abrir aqui, ó, e fizer um teste para cima, se ele tocar nessa linha aqui, ok. Você não faz nada até então, só espera. Só espera, porque o stop está ali, não tem como você se livrar dela. Mas, se ele vir aqui para cima e ele retornar abaixo desse ponto aqui, exatamente, 0 a 0 na mesma da hora. Porque o que esse candle aqui é para fazer é um teste na mínima desse candle e subir feito doido. Subir para ir buscar ponto. E a gente não quer que ele faça isso aqui, porque quem é que está lá em cima? O meu stop. Então, esses são os detalhes. O preço sempre,
sempre te dá oportunidade de sair quando você entra certo. Se você entrou certo e o preço não cumpriu o movimento, ok, ele vai te dar a oportunidade de sair. Ele vai te dar. Se ele já abre testando para baixo, sem tocar ali naquele rompimento, você não pensa duas vezes. Ele abriu aqui nessa região, fez um teste para baixo, vem testando aqui, ó, para baixo, chegou na mínima que ele tem que romper para subir, já está no 0 a 0. Você já está no 0 a 0. Mesmo que ele volte, te tire e depois despenque assim, ó. Você não vai ficar na probabilidade contrária. Não vai. Então, esse candle, ele deve romper. Se ele abrir aqui, ó, você colocou no 0 a 0 e ele rompeu por algum motivo, show de bola, você ficou na operação, não precisou zerar, não precisou se estopar. É mais interessante o preço vir te tirar do que você sair da operação. Nesse sentido, né? Do preço não ter cumprido o movimento dele. E partindo para o intuito dessas violinadas aqui, é onde o preço pode dar algo, a gente pode parar e pensar assim, cara, e quando é que esse preço dá continuidade assim, já de cara, para mim já ficar pensando na venda? Ele dá, galera, em algumas situações. Formou ali no gráfico um topo duplo, o preço rompeu. Quem que você acha que vai aparecer aqui? Um fulano desse aqui, tentando fazer a confirmação do fundo. Aí aparece um bichinho desse aqui. Pá, aí o preço vai, tchum. Aí forma outro, bem aqui, ó. Fazendo o quê? Confirmação de rompimento. Bum. Só acontece isso. Esse padrão é violinado e geralmente em tendência. Geralmente em tendência. Só que é quando o preço entra em tendência que a gente começa a pensar em compra. O preço entra em tendência de baixo e a gente está falando assim, eu quero é comprar, eu quero é comprar. O preço está caindo e a gente quer comprar, quero comprar. O preço está descendo mais, 1000 pontos para baixo e o cara está falando, eu quero comprar. Eu quero comprar. Só que para e esquece onde é que dá compra. Não é em qualquer lugar. Eu sempre falo, gatilho no meio do nada é nada. Ele não está servindo agora para você. Ele vai servir depois. Mas agora não. Então, não é nada. Se a gente parar e ficar olhando para a ponta do preço, para essa violinada, né? Aqui não está violinando aqui, nesse candle, que eu desenhei de novo, mas para essa violinada, você fica olhando para a ponta do preço. Sendo que o que, na verdade, deve ocorrer é uma violinada em pontos específicos do gráfico. Ah, eu quero essa violinada quando o preço fizer um movimento, que eu tiver um possível gatilhozinho aqui e o preço acabou fazendo um movimento de alta. Opa, essa violinada está sendo o quê? Olha aí, o gatilho no meio do nada. Foi a tendência de alta. Gatilho no meio do nada. Agora ele me serve para alguma coisa. Por quê? Foi um fundo prévio formado que o preço foi lá e violinou. Então, se ele violinou o fundo, teoricamente eu neguei fundo, o preço tem que voltar na região de 50%. Então, aí começa a ficar interessante violinada. E não ficar olhando para o candle, violinando o candle, senão você vai ficar doido. Isso faz o tempo inteiro. Isso faz o tempo inteiro. Então, como sugestão, um amigo meu aí mandou uma mensagem falando assim, cara, depois que terminar a aula, que você explicar os padrões de violinada ali, mostra isso no gráfico para a gente, o que acontece, aonde que aconteceu, para a gente ver se realmente pode ter esse tipo de probabilidade, né? Então, a gente está aqui, ó, vamos buscar um gráfico aqui, qualquer, e a gente poder analisar, né? Aqui, vamos lá. Isso. E a gente poder analisar para saber se o preço realmente forma isso aí, se o preço realmente quer dar essas pernadas e queda. E outra, galera, eu só estou mostrando os fatores mais principais que ocorrem dentro do preço ali, tá? Que ocorre dentro do preço ali. Claro que ainda existe várias outras variações desse modelo, tá? Então a gente tem que parar e depois olhar assim, igual. Vou dar um exemplo. Esse daqui, olha, foi no meio de nada, depois deu uma continuidade, mas depois deu uma violinada. Mas por que aqui foi? Por que aqui deu? Não está nenhum daqueles padrões que eu já disse. Não é rompimento, não é isso, não é aquilo. Deu alvo.
que eu fiz? Olha, o preço chegou no alvo aqui quase, ó. Não deu o alvo, mas deu alvo aqui nesse topo. E aí? É isso que a gente tem que parar e analisar depois. Tá? O backtest em si é feito desta forma. Desta forma. Vamos... Puxa, aqui era da aula que a gente estava mais cedo. Deixa eu limpar aqui essas marcações. E vamos olhar aqui. Começar por aqui, ó. Para a gente procurar algum padrão desse em alguma tendência que dê. Concorda-se que o mesmo padrão ele pode ser formado na alta, na baixa. A gente está falando ali a violinada só na baixa, que é mais visível, mas em qualquer uma delas é o mesmo padrão. Deixa eu caçar um primeiro na baixa aqui para a gente começar a analisar o preço. Aqui formou com um padrão de queda. Quero caçar um bem parecido com aquele ali que a gente estava para ficar interessante. De mostrar para vocês, assim, já de cara, ele sendo formado e dando a continuidade de venda. Ó, bem que já tem um padrãozinho, ó, que deu os 2 candle, só que esse aqui não foi lá violinar o anterior, né? Não foi violinar o anterior, só que ele deu alvo também. Olha aqui, ó, violinou e... Concorda comigo que aqui é um padrão de queda que o preço pode estar fazendo? Olha aí. Confirmação, mas ele tinha violinado lá. O que a gente estaria esperando aqui? Esse candle dar uma testadinha, uma violinadinha aqui, ó, com um possível alvo e retornar para a gente vender, para cair. Só que olha aí, ele não foi lá violinar. Não me deu a venda, aí ele veio aqui e falhou a venda. Aí esse cara aqui foi lá fazer a obrigação que esse candlezinho tinha. Será que isso é comum? Vocês conseguem juntar aqui a mesma coisa? Só que formado em um modelinho um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Foi lá, probabilidade, venda. Buscar o fundo. Buscou o fundo. Rompeu, confirmou. Olha a venda de novo aí. Tu não sabe por que é romper e confirmou, né? A gente tem uma aulazinha sobre isso. Então, assim, olha aqui. Mais um aqui, ó. Formando aqui, ó. Opa, faltou teste, mas tudo bem. O que é que tem que ficar interessante dentro de uma aula dessa? Você entender a probabilidade do próximo candle. O que ele tem que fazer? Olha aqui, uma violinada aqui. Ué, mas o preço não subiu? Não, olha aí, ó. Confirmou o rompimento. Se o preço confirma rompimento, probabilidade maior é rompe, testa e vai. Esse candle aqui tem que cair. Não caiu. Para onde é que volta o preço? Olha aí. Não fez o que tinha que fazer. Volta para onde? O que você acha que esse preço veio fazer? Para depois definitivamente ir lá buscar o fundo. Rompeu o fundo, devolveu. Será que você compra? É a mesma coisa que a gente acabou de falar ali daquele outro padrãozinho. Mesma coisa, sempre o mesmo estilo. Então, galera, os padrões de violinada, eu deixei o terceiro por último, porque o terceiro ele é o mais fácil. Ele é o mais fácil de ver, porque visualmente, ele é uma confirmação. Só que, poxa, tu deixou ele para ser o mais fácil, mas eu deixei ele com o intuito não só de mostrar o mais fácil, mas sim de onde esperar a violinada. Então, pronto. Vamos esperar uma violinada? Fundo. Olha, violinou que no anterior, no fundo. Olha aqui. Não deu o alvo do jeito que a gente estava explicando, ó. Então, a maior probabilidade desse candle aqui é dar alta. É comprar. Claro que aqui a gente necessita de um teste. Ah, vai testar onde? Vai ser nesse fundo? Vai ser aqui? Isso aqui é a probabilidade que vai te falar onde é que o preço vai testar. Mas a gente já sabia que ele poderia dar uma compra. Já é um passo além. Olha só, olha aqui. Olha isso aqui. Não deu alvo e violinou. Por que esse candle subiu? Quem acha que esse candle aqui não fez esse movimento? Subiu e negou. Porque a gente estava acabando de falar. Criou tendência, então ele fez máxima mínima com 50% para cair. É melhor comprar ou vender? Depende do que você está analisando. Se você estiver analisando uma
uma compra, você sabe que se eu neguei fundo, eu tenho a probabilidade de ir para 50. Mas se eu saio do 50, eu tenho a probabilidade de romper. Qual é que você quer? Você quer ir para romper ou você quer ir para o 50? Então, assim, às vezes o cara tá ali, eu vou fazer um scalp. Beleza, ele vê uma operação dessa, consegue pegar um scalp ali. Fácil. Dado. Né? Dado. Eu falo assim, dado porque o preço fez realmente o que precisava só para subir. Opa, mas eu estou procurando uma melhor entrada e o preço está me mostrando ali uma possível venda. Onde é que o preço me mostra uma possível venda com 2 candles? Negação de topo. Se o preço nega um topo já micro, ele tende a fazer um movimento micro para cair. Olha, eu tenho máxima, mínima, 50% junto com um ponto de parada que ainda não foi testado. Eu consigo pegar essa venda. Deu para entender como é que a gente começa a juntar as probabilidades do preço? É dessa forma. Eu não preciso de muita coisa. Que é onde entra o contexto do mercado. É você saber que o preço anda em ondas. Se esse candle, independente da violinada, ele é uma confirmação, o preço é para cumprir o movimento de onda. Ele é para cumprir o movimento de onda. Se essa violinada ocorreu e o preço consegue negar a operação, ok. Então agora é um teste nessa operação com negação para mim entrar numa compra para buscar o nível mais alto, buscar ali o topo. Então essas violinadas, elas sempre vão ocorrer desse jeito, mas eu devo esperar elas em apenas algumas regiões, galera. Em apenas algumas regiões. Tipo, o preço está caindo. Eu só posso esperar comprar onde? No topo, rompido, né? Correto? Aqui. Aqui, que é o fundo. Ó, fundo. Fundo. Vamos colocando aqui assim só para a gente ver. Fundo. Né? Tá tortinho aí, mas dá para a gente entender. E topos rompidos. Ó, eu tenho um topo aqui que foi testado. Aí eu tenho um topo aqui que foi testado. A gente tem que entender a seguinte situação. Quando você está caindo e ele chega num topo, a gente precisa de uma confirmação. O que é essa confirmação? Violinar e negar esse rompimento. Todos são assim. Quem acha que nesse candle 200 e alguma coisa aí, galera, tá aqui, desculpa aí, mas agora eu mostro. Nesse candle 200 e alguma coisa aí, não é compra. O preço testou e negou. Você acha que ele não é compra? É. Qual que é o problema dessa compra? Alvo. Eu estou em cima de um fundo. É onde entra uma outra questão que a gente fala muito sobre o preço está chegando no alvo. O preço está chegando. Eu vou mudar aqui, porque como a gente estava na aula ainda agora, e o rapaz pediu para mudar por 2 minutos, eu coloquei no 2 minutos e não mudei. Então, eu vou colocar aqui, vocês sabem que o movimento em si é a mesma coisa. A gente está analisando um movimento, tá? Então, assim, se o preço reverte nessas regiões, e eu já sei o que deve acontecer naquelas regiões, que é esperar uma possível violinada, é ali que eu quero isso. É ali que eu tenho que esperar. Não é ficar caçando no preço onde comprar. Não é ficar caçando no preço onde comprar. É saber onde é que dá a compra. Esse é que é o sentido do mercado. Senão você fica querendo comprar em todo tipo de operação. Aí você vai virar o cara que clica sem parar. E aqui sempre o intuito é diminuir os riscos. Diminuir os riscos. Então vamos lá. Mais uma vez observando a figura do mercado, que ele anda em ondas. Não é isso? Se ele anda em ondas. Para um pouquinho, galera, e começa a estudar qual é o padrão que eu preciso que o preço negue aqui para mim entrar. Isso é uma coisa. Qual é o padrão que o preço testa os 50% e nega para mim entrar? Qual que é o padrão que o preço nega topo para mim entrar? Existe algum padrão aqui para mim esperar para entrar numa operação? Não. Isso aí é a primeira formação. Negar um topo é se esse preço subir, chegar aqui e ele negar um topo. Um topo não é fazer negação aqui nos próprios movimentos.
Negação no próprio movimento, o preço pode fazer um pullback assim e subir de novo. Então, é diferente quando eu tenho um topo aqui e o preço faz negação dele. Aí o preço testa para cair. Então, para olhar esses movimentos. A gente tem que ser objetivo hoje nos nossos estudos. E encontrar, assim, falar, cara, o preço reverteu em tal posição, por quê? O que foi que me deu ali que reverteu o preço? Qual foi a situação, qual foi o fator que fez com que o preço revertesse? Assim, a gente consegue, às vezes, olhar o preço de forma macro e saber que ele está fazendo sempre os mesmos movimentos. Fazendo aqui, tentando romper, ó. Negou, voltou para onde quando ele nega aqui, ó? 50% desse movimento de alta, ó. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50. Olha o preço, foi lá em cima, não conseguiu romper. Se ele não consegue, volta para 50. É à toa esse preço voltar aqui? É à toa. Ele tentar romper aqui, ó, tá faltando um teste, ó. Rompeu, não veio testar, ó. Não veio. Tentou romper topo, não conseguiu, ó. Olha o pullback que ele faz para cair para vir fazer teste, ó. Aí entra um detalhe interessante, que era o que a gente ia falar. Olha só esse preço aqui. A gente tem um alvo de um teste que falta ser testado aqui, né? Nessa regiãozinha aqui. Vamos botar aqui. Só que antes do preço testar a região, o que ele fez? Estou até entrando em uma outra aula nossa, mas serve de intuito. O que o preço fez aqui? Antes de chegar no alvo, ele saiu do topo, ó, negou o topo, confirmou, negando o rompimento, tendência a buscar o fundo. Aí o preço vem, para antes do alvo e faz um pullback para vir da alvo. Galera, pensar em compra aqui, ó, é muito arriscado, porque o alvo vai ser aqui. Olha o desenho que o preço está querendo formar aqui, ó. Rompe, testa e vai. É isso que o preço está querendo formar. Então, pensar em compra aí é muito arriscado. Tanto que, eu falo a seguinte situação. Testou, beleza, não violinou. O que esse candle aqui tinha que fazer para nós comprar? Vir tirar a venda. Ele tinha que vir tirar a venda. Por quê? Porque esse candle acabou de confirmar um rompimento e acabou de confirmar um fundo. A maior probabilidade era eu dar uma venda aí. Era eu vender. Já que era a maior probabilidade, nova máxima, nova mínima, nova região de 50%, junto com ponto de parada. Provavelmente eu estaria esperando isso aí para vender nesse preço. Então, assim, sempre fica de olho no que o preço faz. Se ele não te dá uma oportunidade de compra, o preço vem fazer a negação. E isso aqui, eu estou mostrando para você assim, que é a minha coisa. Quando eu vejo esse pullback próximo do meu alvo e o preço teria que cair para o alvo, eu já fico ligado que vai acontecer isso. Ó. A minha intenção é que esse preço aqui já feche aqui embaixo, para fazer isso aí. Ó. Porque o preço anda em ondas. Simplesmente isso. O preço sempre anda em ondas. Vou desenhar aqui de novo. Ó. Rompe, 50, rompe, 50, vai lá em cima. Confirma aqui em cima, tenta romper. Ó. Não conseguiu romper, galera, essa aqui é o tiro no pé do escuro. Para mim, o preço vai voltar para cá, para esse fundo. Então, ele vem aqui que ele conseguiu romper, ó. Aí ele vem para confirmar, tentar descer. Não chegou no meu alvo ainda. Tentou mais uma vez, ó. Tentou mais uma vez, confirmando aonde? Naquele fundo, ó. Junto com esse fundo. Tentou mais uma vez, não ganhou. Aqui é para ele rasgar fundo. Ele é obrigado a rasgar fundo. Senão ele faz o quê? Testa, retesta, ele volta para cá. Aqui ele está tentando confirmar. Ó. Tanto que a briga dele aqui é tentar ficar em cima agora desse movimento. Que é justamente isso. Aqui ele quebrou a possibilidade desse preço chegar aqui. Só depois dele tentar. Vocês conseguem ver essas operações? Conseguem ver essas probabilidades dentro do movimento? Por isso que eu falo que desenhar é importante. Porque quando você desenha topos e fundos, fazendo esses movimentos aqui, ó, você vai... Opa, o preço chegou aqui, ó. O que aconteceu aqui que pode me gerar uma venda? Olha, testou bem. Olha, testou aqui, ó. Dava para mim vender. Olha aí. Não completou a venda. Ok, mas deu para me vender. Foi um padrão de negação. No topo, o preço só quer negar.
No topo, o preço só quer negar. Então é isso que eu tenho que esperar. Ou negar, ou confirmar. Beleza, galera? Essa aqui é uma aula que vai para o YouTube. Eu vou abrir aí o áudio agora para a gente e parar essa gravação.